Hoje nós vamos falar das 70 semanas de Daniel. Nós também vamos falar do tempo da Shabua, que no hebraico significa semana. E o que tem a ver isso com as 70 semanas? É porque dentro dessas 70 semanas ainda resta uma semana para ser cumprida. E nós vamos falar sobre ela. Nós também vamos ver que Pedro vai falar para Jesus, né? Jesus falava muito por parábolas. Pedro vai falar assim para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? E o Senhor vai falar para ele: 7 não, Pedro. Porém, 70 vezes 7, que é igual a 490 anos. Quando Pedro estava recitando perdoar o irmão 7 vezes, ele estava tirando isso do Gênesis, no capítulo 4, quando Caim mata Abel. E ele fala para o Senhor: agora qualquer um que me achar vai me matar. E o Senhor fala para ele: qualquer um que te ferir será vingado 7 vezes. Então Pedro não tirou isso do nada. Ele estava vendo a história de Caim, que nós deveríamos perdoar o nosso ofensor 7 vezes. Porém, Jesus vai recitar, né, os 70 vezes 7. E de onde ele vai tirar isso? Ele vai tirar de um descendente de Caim, que é Lameque, que matou 2 homens. E ele vai falar assim: Caim será vingado 7 vezes. Porém, Lameque, 70 vezes 7. Então, Lameque sabia que haveria perdão durante 490 vezes. Então, Cristo está dizendo que o período da graça, o período do perdão, tem uma data para acabar, quando chegar nos 490. E nós vamos entender que falta uma semana, o tempo da Shabua, para chegar nas 70 semanas de Daniel. Então, ele vai começar a entender Daniel, ele está no cativeiro babilônico, e ele vai começar a ter a curiosidade de saber qual seria o final do período do cativeiro babilônico. Ele vai entender através do profeta Jeremias, que duraria 70 anos esse cativeiro babilônico. E o tempo de uma geração é 70 anos. Nós podemos ver que quando Jesus morre, 70 anos depois, os judeus invadem Jerusalém. Nós vemos que no Salmo 90 vai dizer que o período de uma geração é 70 anos, chegando a 80 é cansaço e fadiga. Então, ele estava falando, quando ele estava falando sobre isso, ele estava falando que passaria tudo isso sobre essa última geração, mas a palavra dele não deixaria de passar. Quando se concluísse os 490 anos, Jesus estava falando isso. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Por isso que eu estou falando que o período de uma geração é 70 anos. Então, no capítulo de Daniel, no capítulo 9, no verso de número 24, vai dizer assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo. A gente tem que entender essa palavra povo. Nós vamos aprender agora Israel nação e Israel povo, né? Exemplo, quando Deus chama Abraão e o povo de Abraão está dentro do Egito, ali era um povo, não era uma nação. Por quê? Para ser uma nação, eles precisavam de um território. E eles estavam em território egípcio. O território não era deles. Quando eles saem do Egito e eles entram na terra prometida, eles passam a ser a nação de Israel. Por quê? Porque eles têm um território. Então, antes de entrar na terra prometida, eles eram um povo. Ah, mas como assim? Você está falando aí que eles já eram um povo, porque eles já tinham um território, mas eles foram levados para o cativeiro babilônico, eles não eram mais nação? Sim, eles eram uma nação, eles iam voltar para a terra deles, né, para poder voltar a ser nação. Mas aí você vai, através das escrituras, nós vamos entender que lá no Antigo Testamento, Deus já enxergava aqui na frente, no período do derramamento do sangue de Jesus. Ele já entendia, né? A Bíblia, ela caminha para frente, caminha para trás, ela está em todos os tempos, não é verdade? Então, no Antigo Testamento,
Deus começa trabalhando com a nação de Israel. E a salvação para os gentios era em casos isolados, ok? Ruth, Raabe foram salvas em casos... Houve outras salvações, mas em casos isolados. Mas no Novo Testamento, Deus vai tratar com os gentios, com a salvação dos gentios, havendo salvação para os judeus em casos isolados. Então Deus, ele casa com a nação de Israel. E a nação de Israel, ela se prostitui, né? A gente vai ver que ali Oséias, ele vai falar muito sobre isso, né? Ele vai ter 2 filhos com a prostituta, e o terceiro filho, segundo os estudiosos, não era filho de Oséias, era filho de prostituição, né? Então nós vamos ver que quando se trata de Israel, Israel estava casada com Israel nação, estava casada com Deus, e ali ele se prostitui espiritualmente, uma prostituição espiritual, né? Eles vão quebrar a aliança com o Senhor. A aliança é um símbolo do casamento, né? É uma aliança. Aonde eles vão quebrar isso? Lá em Números 24, Números, como é que às vezes eu esqueço, gente? Em Êxodo 24, vai dizer que Moisés, ali, quando ele desce do Monte Sinai, ele vai começar a dar as leis, né, os mandamentos para aquele povo. E eles vão falar o quê? Tudo que o Senhor falar, nós faremos. E lá na frente nós vamos ver que a tribo do norte, Israel, vai ser a primeira a se prostituir espiritualmente contra o Senhor. E logo em seguida, a tribo do sul, Judá, vai cometer prostituição espiritual também. E aí Deus, no livro de Jeremias e Ezequiel, Ezequiel vai dizer assim, no capítulo 16 e Jeremias 3, que Samaria, Israel, Jerusalém e Judá cometeram adultérios, e por isso Deus deu a carta de divórcio. Deus vai se divorciar de Israel, né? Deus vai virar as costas para Israel por causa dessa prostituição espiritual. E o que vai acontecer? Deus vai virar as costas para Israel, com o único objetivo de conduzi-los eles novamente para o próprio Deus, né? Oséias, no capítulo 5 e no capítulo 6, vai falar muito bem sobre isso. Não vou ter tempo de falar tudo aqui. Vai dizer que Deus vai fazer a ferida, mas com o intuito de fazer a ligadura, né? Porque Deus não rejeitou Israel de um todo. Lá Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 11, Deus rejeitou Israel de um todo? Claro que não, porque eu sou israelita da tribo de Benjamim. Paulo vai dizer, né? Aí ele vai falar assim, mas restou os remanescentes, segundo a eleição da graça, né? Por quê? Ele vai falar assim, que Elias falou, Senhor, Jezabel matou todos os profetas, só sobrou eu. Aí ele vai falar que não, 7.000 não se dobrou a Baal. Então Deus não rejeitou eles de um todo, né? Deus vai virar as costas. Por quanto tempo? 2 dias. E no terceiro dia ele volta para fazer a ligadura. Porque vai dizer lá em Oséias capítulo 6. Deus nos feriu 2 dias e no terceiro ele nos ligará. Vinde e tornemos ao Senhor. Né? Então, quando Cristo ele morre, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um intervalozinho e vai vir para os gentios. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, Jesus agora, ele está vindo para os gentios, né? Israel, ele perdeu a oportunidade de ser a cabeça das nações. Eles seriam cabeça, mas Cristo já sabia que eles iam falhar. Quer ver um exemplo? Quando Adão e Eva pecam, eles fazem o quê? Folhas de figo para cobrir as suas vergonhas. Só que eles não conseguiram cobrir a vergonha deles com a folha de figo. Deus teve que fazer um assassinato de um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Sabe o que isso simboliza? Quer ver um exemplo?
A figueira simboliza Israel, né? Israel não conseguiu cobrir a nudez do homem e da mulher, da humanidade. Deus, que através de um animal conseguiu cobrir a nudez da humanidade, do homem e da mulher. Quer ver um exemplo? Lá na arca, quando Noé solta uma pombinha, ela voa e ela volta com uma folhinha no bico. Qual é a folha? Da oliveira. Oliveira, a árvore da oliveira, representa a presença do Espírito Santo, dizendo que a presença do Espírito Santo estaria lá fora da arca. Mas quando Adão e Eva se cobrem com a folha de figo, está dizendo o quê? Que Israel era a figueira, entendeu? Israel está representando a figueira. Israel não poderia cobrir a nudez do homem e da mulher. Só o Cordeiro, só Cristo poderia cobrir a nudez. Então, ali Israel perde a oportunidade de ser cabeça das nações e através da rejeição do divórcio de Israel, veio a reconciliação do mundo. Isso está escrito em Romanos 11, que vai dizer assim, né? Que todos pecaram contra Deus e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus usou com todos de misericórdia. Agora ele está falando de todos. Então o que acontece? Deus usando com todos de misericórdias. Deus só virou as costas um pouco para eles. Então, quando Deus vira as costas para eles e vem para os gentios, Deus está dando uma oportunidade de todos ouvirem a voz dele. O perdão é para todos. Então, a voz do Senhor se manifestou primeiro aos judeus. E agora a voz do Senhor está se manifestando para os gentios. Então, na nossa dispensação, todas as pessoas, nações, o mundo inteiro foi reconciliado com Deus através da morte de Jesus. Exemplo, lá na festa da Páscoa, lá nos judeus, o que acontecia? Todo estrangeiro ou gentil que quisesse participar da Páscoa, comer o cordeiro morto, né, participar do derramamento do sangue do cordeiro, poderia participar, mas através do quê? De cortar a carne do prepúcio. Poderia participar com esse quesito. Se não cortasse a carne do prepúcio, não poderia participar. Já vou falar o que isso quer dizer. Só assim eles tinham acesso ao cordeiro, através da circuncisão, né? Na festa do Pentecoste, eles tinham vários rituais, mas um dos rituais era que os israelitas tinham que se apresentar, tinham que fazer 2 pães com fermento. E o sacerdote, quando ele entrasse perante o Senhor, ele tinha que movimentar 2 pães perante o Senhor, entrar assim, ó, movimentando os 2 pães levedados, com levedura, com fermento. Essa festa era de Pentecostes. Jesus, ele foi à oferta pascual, ele participou de mais 2 festas, a primícias, ele participou de outra festa e a 4ª festa, que era o Pentecoste. Isso estava simbolizando que ele, Jesus, ele aceitou cobrir a nudez através do sangue dele dos 2 pães, tanto dos judeus como dos gentios, através do derramamento do sangue dele. O Espírito Santo dele seria derramado sobre toda a criatura que o aceitasse, que circuncisasse o coração. Então Deus não faz mais distinção entre judeu e gentil. A misericórdia e a salvação agora é para todos. Israel continua sendo nação, mas quando se trata de reino de Deus, todo aquele que circuncisa passa a ser do povo de Deus. Lembra que eu falei Israel nação, que eu iria falar agora de Israel povo, para você poder entender tudo isso aqui? A última semana, para você entender a última semana que resta dos 490 anos, a gente tem que entender sobre Israel povo e Israel nação. Então, em Romanos 1, vai dizer assim: porque o poder de Deus é para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, do 11 até o 19, vai dizer assim, ó: de ambos os povos, agora ele está tratando de povo, de ambos os povos, fez um, judeu e gentil. Lembra dos 2 pães? A morte de Cristo? Dos 2 povos, fez um.
Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Tinha uma parede que separava o judeu do gentil. Cristo derruba essa parede. Quando ele derruba essa parede, na carne dele ele desfaz a inimizade em si mesmo. Dos dois, um novo homem. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo. Um homem tem dois corpos? Não. Cristo, ele fez dos dois povos um só, dos dois homens um só corpo. Quando nós fomos feitos um só corpo, Cristo, ele é o cabeça. Não tem como uma cabeça ter dois corpos. Uma cabeça tem apenas um corpo. Então Cristo une judeus e os gentios para ser apenas um único corpo no qual ele é o cabeça. Tá entendendo até aí? Agora, a partir de agora, quando a parede é derrubada, é um só povo. Então, como Deus já sabia, né, no período de Daniel, que aqui na frente ele ia tratar com um só povo, por isso que ele escreveu lá no capítulo 9, do verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que Deus sabia que na última semana ele ia tratar com apenas um povo. Vou explicar melhor. Quando Deus derruba essa parede, passamos a ser apenas um povo, né? Quando a parede cai, é um só corpo. Efésios, no capítulo 4, vai dizer assim, ó, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. É um só Pai de todos. Colossenses, no capítulo 3, do 11 até o 12, diz assim, que nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santos e amados. Em Gálatas 3 vai dizer assim, que todos somos filhos de Deus pela fé. Lembra dessa palavra? Pela fé em Jesus, através do batismo em Cristo. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Nos garante a descendência abraâmica, a herança. Cristo está nos garantindo, né, a herança abraâmica. Através do quê? Da fé. Porque lá no Antigo Testamento, o que Deus, quando ele chama Abraão, ele fala para Abraão? Abraão, através de você, serão benditas todas as nações da terra. Está falando todas, através de Abraão. Porque Abraão é o pai da fé. Ele teve fé. E isso foi lhe imputado. Então, quando eu tenho fé, eu passo a ser descendente de Abraão através da fé. E eu tenho direito à mesma herança. Se eu sou filha de Abraão, eu tenho direito à herança. Né? A Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros. O que é co-herdeiro? Co-herdeiro é aquele que herda junto com o outro. Então eu vou herdar junto com os judeus. Tá entendendo? Isso está escrito em Romanos capítulo 12, verso 5. Que somos um só corpo. Somos um só corpo. E que somos co-herdeiros em Gálatas capítulo 4 e Romanos capítulo 8. Que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Através de Abraão. Então vocês entenderam que agora é só um povo. Então, se foi manifestado aos judeus a palavra de Deus e aos gentios a palavra de Deus, e somos só um povo, como Deus vai tratar só com Israel na grande tribulação ou na tribulação? Se agora é um só povo. Está dizendo em Daniel que é um só povo. O Novo Testamento todo está falando que há um só povo. Então, vamos lá. Vocês entenderam? Que na última semana, Deus não vai tratar com gentio nem com o judeu, porque ele tem apenas um só povo e ele é o cabeça. Então vamos lá. Daniel 9, no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas, 490 anos.
Eu não pude escrever tudo, então botei pontinho, pontinho, é porque tem mais coisas escritas, mas eu não pude escrever tudo, só escrevi as principais. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para ungir o santo dos santos. João Batista ungiu Jesus. Se cumpriu? Sim. Eu não trabalho com datas, eu trabalho com a Bíblia e os acontecimentos, tá? Porque nós temos vários calendários, calendário judeu, calendário gregoriano, então não trabalho com datas. Então, no verso 25, saiba e entende, desde a saída da ordem, que ordem? Para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Para aí. Então ele está falando desde a saída da ordem. Quem que deu a ordem para restaurar Jerusalém? Ciro. Não foi o Império Babilônico, foram o Império dos Medos e dos Persas. Eles deram a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então o tempo começa a contar daqui. Primeiro eles começam a reedificar os muros e eles param. E depois eles começam a reconstrução do templo. Então esse período da restauração, tanto dos muros quanto do templo, durou 49 anos. Então sai a ordem, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas, 49. 7 vezes 7 igual 49. Ele falou o quê? 7 semanas. 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Bateu? Bateu. E 62 semanas. 62 semanas. 62 semanas. Aí vai falar assim, E depois... Calma aí. Saiu da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias 7 semanas e 62 semanas. Vamos lá. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Jesus foi tirado sim ou não? Os judeus não entenderam que Jesus foi o Messias e foi tirado. Eles não entenderam, por isso que eles estão esperando o Messias até hoje. Então, 62 semanas. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Vamos lá. Sai a ordem, demora-se na reconstrução, na restauração 49, que é 7 semanas. Depois, a tirada do Messias, 62 semanas. Então, vamos fazer as contas? 7 semanas mais 62 semanas. 7 mais 62 igual a 69. Mas ele falou que seria 70 vezes 7 o período do perdão. Daniel falou que estaria sobre o povo determinado 70 semanas. Então, está faltando a última semana, que é o tempo da Shabua, que é a semana principal que ainda não aconteceu. Muitos falam que aconteceu. Então, se aconteceu, já era para ter acabado tudo, né? Já era para Cristo ter voltado, levado o povo, levado a igreja. Então, 7 mais 62 igual a 69. Está faltando uma semana para as 70 semanas de Daniel. Se a gente fazer a conta, 49 mais 434, que 62 vezes 7 é igual a 434 anos. 49 mais 434 igual a 487. Para 490, tá faltando quanto? 7. Que é o período da última semana, dos últimos 7 anos, para completar os 490 anos. Vai dizer assim, e o povo, e depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ele firmará um concerto. Não, volta aí. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele firmará
um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então está faltando o acordo de uma semana. Aqui os 49 mais os 62, os 49 mais os 434, está faltando a última semana para chegar a 490. O 7, das 7 semanas mais as 62, das 69, está faltando uma para chegar às 70 semanas. Tá entendendo? Eu tô um pouquinho nervosa, mas eu sei que você vai conseguir entender. Eu tô começando a gravar meus vídeos agora. Então tá faltando a última semana. Então passa o cativeiro babilônico, o Medo-Persa, se reconstrói os muros, passa o Império Grego. O Império Romano, ele tinha duas ramificações, o político e o religioso. Roma cai como império político, porém ele permanece até o dia de hoje como império religioso. Roma ainda existe. Então, Cristo é morto. Aí o que acontece? Cristo ele vira as costas para os judeus e ele vem para nós, os gentios, né? Para poder fazer dos dois homens um só homem, dos dois povos um só povo. O livro de Oséias diz que Cristo vira as costas, Deus vira as costas e ele vem para os gentios. Esse intervalo, ele vai dar um intervalo aqui, ó, nas 69 semanas. Ele vai parar aqui nos 483 anos. Ele vai dar uma parada nessas 69 semanas. Para quê? Para acontecer o evangelismo dos gentios, né? 70 anos depois da morte de Cristo, o que acontece? Tito, filho de Vespasiano, que era romano, o que ele vai fazer? Ele vai lá em Jerusalém e ele vai com os legionários. Quem são os legionários? Para aqui, dá um pontinho aqui, que eu já vou voltar para os legionários. O Império Romano, o que ele fazia? Quando ele conquistava uma terra, no início do seu reinado, eles iam lá, conquistavam e não agregava ninguém ao Império Romano. De um período para frente, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a agregar homens ao Império Romano. Aí como que eles faziam isso? O Império Romano ele tinha a guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana só poderia ser composta por homens romanos, não poderiam entrar homens de outras províncias. Por quê? Porque a guarda pretoriana, ela guardava o imperador romano, então só poderia ter homem romano, por causa da segurança do imperador. Mas quando se tratava dos legionários, o que eles fizeram? Eles abriram, né, o exército romano. O que eles faziam? Eles iam lá em outras províncias, conquistavam aquelas províncias, não destruía a cultura daquela província, mas o que eles faziam? Eles pegavam aqueles homens e agregavam ao exército romano. E eles faziam o quê? Eles faziam os legionários, poderiam participar do Império Romano, mas não da guarda pretoriana. Então esses legionários eram soldados das províncias conquistadas. Uma suposição, foi lá na África, conquistava os homens, faziam parte do Império Romano, mas só dos legionários, entendeu? Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, foi tirado o Messias. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, o povo do príncipe que há de vir. O povo por quê? Porque esses povos aqui estavam agregados aos romanos. Entendeu? Por isso que falou, o povo do príncipe que há de vir. Vem o Império Romano agregado com os legionários. E quem foi dentro de Jerusalém para destruir Jerusalém? Segundo o historiador Cláudio Joséfo, quem foi lá dentro de Jerusalém destruir, né, o templo não foi Tito, porque o Império Romano não era de destruir. Eles eram de, como se diz, de matar os rebeldes e fazer os outros escravos e fazer eles obedecerem, mas destruir cultura não. Tanto é que a cultura dos romanos é dos gregos, são os mesmos panteões, os mesmos deuses, só que com o nome trocado. Então, quando
Tito vai lá em Jerusalém, ele vai com a 13ª, 18ª, eu não vou me lembrar muito bem, mas eles vão com as legiões. E quem eram essas legiões? Era das províncias da Turquia, da Síria, do Egito, dos árabes e dos muçulmanos, porque tem diferença entre árabe e muçulmano. O Alcorão é para os dois, mas eles têm diferenças. Eu não vou entrar nesse quesito agora porque não dá tempo. Então, quando Roma vai lá em Jerusalém, ele vai com esses legionários aqui, com esses homens aqui. Eles vão com os turcos, com a Síria, Egito, a Arábia e os muçulmanos. E segundo o historiador Cláudio Joséfo, quem taca fogo no templo e destrói tudo lá dentro são os legionários e não os romanos. Entendeu? Então o povo do príncipe que há de vir, o povo que veio junto com ele, foi esse povo aqui, ó. Foi eles que destruíram o templo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a diáspora judaica, que teve durabilidade de quase 2000 anos. Em Lucas 21 vai dizer que que os gentios iriam pisar a cidade até que o tempo dos gentios fosse acabados. Então tem tempo para acabar a graça. Preste atenção nisso. Então os judeus foram migrar para países dos continentes africanos, asiáticos, europeus e por toda a parte do mundo. Mas a maior concentração de judeu foi para a Europa. O que vai acontecer? Hitler vai massacrar os judeus, né? E eles vão decidir voltar para a sua terra. Só que quando eles voltam lá, né, eles vão encontrar quem lá? Os árabes e os muçulmanos, que hoje é chamado território de Palestina, né? Quando eles vão voltar, eles já construíram o Domo da Rocha e uma outra cúpula lá, gente, que eu esqueci o nome agora, é muita coisa na minha cabeça. Então vai ter duas construções muçulmanas lá e vai ser chamado Palestina. Então quando eles vêm, vai começar um monte de guerras. Não vai dar tempo de eu entrar nisso aqui agora. Vai acontecer a Guerra dos 6 Dias, vai acontecer outras guerras. Por quê? Porque os árabes e os muçulmanos estão lá dentro. E vai ter uma votação, porque Israel perdeu o território deles, então eles não estavam mais sendo nação. Estavam sendo um povo disperso por vários lugares do mundo. Então vai ter uma votação na ONU. Em 1948, Israel vai voltar a ser nação. Entendeu? Porque eu estava falando de Israel povo, Israel nação, uma coisa vai se ligando na outra, não vai dar tempo de eu esmiuçar mais sobre isso aqui. Então, em 1948, Israel volta a ser nação. Aleluia! Em Isaías 66, 8 vai dizer assim: poderá nascer uma nação num único dia? Israel voltou a ser nação num único dia, porque Deus tem poder para isso. Deus tem poder para fazer nação, Israel voltar a ser nação no mesmo dia. E em Mateus 24, ele vai deixar um sinal de quando estaria próximo a vinda de Jesus e todas essas coisas fossem acontecer. Ele vai dizer que quando a figueira, lembra que a figueira representa Israel? Quando a figueira começa a brotar, começasse a florescer e os ramos começassem a ficar tenros, né? Estava próximo disso tudo. Estava próximo, mas ele fala que a última semana lá, ó, que ele firmará um concerto com muitos por uma semana, só pode contar a última semana quando acontecer o concerto. Enquanto não acontecer o concerto, não pode se contar a última semana. Ele só deixou que o relógio do mundo seria Israel, né? Quando voltasse a ser nação, começaria a se rodar o relógio, né? Então, o relógio do mundo não é China, não é a Bolsa de Valores, não é os Estados Unidos. O relógio do mundo é Israel. A gente tem que olhar para Israel. Ele falou, olhe para a figueira. Ele falou, olhe para Israel. Então, a gente tem que estar olhando para Israel. O acordo tem que vir de lá. Tem que vir de lá. Porque o território mais disputado do mundo é Israel. A guerra santa é lá. A guerra religiosa, a guerra santa é lá. Todos brigam por esse território, né? Então, o que acontece?
Tem muita coisa para me falar para vocês, muita coisa mesmo, mas eu não vou conseguir falar tudo nesse vídeo porque tá ficando grande. Então acontece o acordo de paz, né? A besta abre o caminho para a chegada do anticristo. E segundo o livro de Apocalipse, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta não é um homem, a besta é um sistema político e religioso. Entendeu? Mas nós vamos falar sobre isso depois, né? Eu gosto também de debater. Né? Não é só a minha opinião que vale, eu estou dando a Bíblia, entendeu? Então, assim como João Batista abriu o caminho para a chegada de Jesus, a besta abre o caminho para o anticristo, né? Ele vai ter apoio, o anticristo vai ter apoio da besta, que são os 10 chifres, que são os 7 impérios, as 7 cabeças. Ele vai ter poder mundial, ele vai ter poder político, poder religioso, porque já está se unificando as 3 maiores religiões do mundo, que é o islamismo, o cristianismo e o catolicismo, né? Satanás vai dar para ele grande autoridade. Está escrito no Apocalipse 13. Então se inicia a última semana com um acordo de 7 anos. Aparece o anticristo na metade dos 3 anos e meio, o pacto de 7 anos é firmado, sacrifica-se a bezerra ruiva, que está escrito lá em Números 19, né? Os judeus, eles já fizeram a bezerra ruiva em laboratório, porque quando se sacrifica a bezerra ruiva, o pó da bezerra pode purificar o templo, os utensílios. Quando se sacrifica a bezerra ruiva, eles vão concluir o 3º templo e vai poder voltar ao sacrifício, porque falou que na metade do ano ele cessa o sacrifício. Então os judeus vão poder voltar a sacrificar, entende? Então na metade do ano o anticristo ele quebra o acordo de paz com todos, ele quebra o acordo de paz, né? E ele se assenta no trono querendo ser Deus, só que é o próprio demônio, o próprio Satanás que está no corpo dele. E a Bíblia fala que as pessoas vão amar o dragão e odiar a igreja. Então a gente pode ver, ó, vamos prestar atenção, se a besta não é um sistema político e religioso, porque olha só, nós podemos ver que a besta, vão entregar para a besta, né? Vão abrir o caminho a besta vai entregar para o anticristo. Vamos ver o que esse sistema já tem? Ele já tem poder político e poder religioso, né? A gente vê que a inteligência artificial já está dando esse acesso aos 10 chifres. A humanidade toda, a inteligência artificial, né? Nós podemos ver que nós estamos entrando na era do tudo é com chip, cartão, tudo é com chip, né? Nós vemos que eles vão querer botar, aí a gente fala sobre isso depois. Nós podemos ver que a biometria, né, é uma identificação da sua e da minha identidade, a biometria. Já tem toda a nossa identificação. Nós podemos ver que a identificação ela vai ser totalmente digital. Já tá correndo para isso. Então o que acontece? Como que eles vão ajudar o anticristo? Eles vão unificar todas as religiões, vão entregar o poder político para ele, vão fazer um grande reset, que é apagar tudo, né? Para poder fazer uma nova era. Para poder ter uma nova era, tem que apagar a era antiga. E como se faz isso? Eles vão ter a ajuda do projeto Bluebeam, desse sistema aqui, ó, na.za, entendeu? Eles vão ter ajuda. O que eles vão fazer? Eles vão dizer, né? Eu não queria entrar muito nesse assunto agora. Eles vão desclassificar a Bíblia, falar que a Bíblia é uma mentira. Eles vão falar, Jesus não ressuscitou Lázaro morto, ele não ressuscitou os mortos. Então a ciência vai falar que ela conseguiu ressuscitar alguém desses impérios aí, que a ciência conseguiu ressuscitar alguém, entendeu? Uns falam que é o anticristo, outros falam que
Roma vai ressuscitar, mas Roma nunca morreu no poder religioso, morreu no poder político. Então eles vão ressuscitar alguma falsa ressurreição, porque não há vida após a morte, morreu, morreu. O livro de Hebreus fala que segue-se o juízo. Então eles vão fazer o quê? Eles vão inventar várias histórias, vários assuntos, e vão querer comprovar isso através da tecnologia, que está muito avançada. E então eles vão falar que tem que reescrever a Bíblia e vão caçar todas as Bíblias, vão como se diz, fazer umas novas leis, entendeu? Todos vão ter que aderir a essas novas leis. Não vou ter tempo para falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas preste atenção numa coisa. Se a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, lembra que a primeira cabeça, quem foi? Não foi a Babilônia, foi o Egito. E o povo de Deus ficou cativo lá no Egito por Faraó. Lá acontecem as 10 pragas. Além de acontecer as 10 pragas, o que aconteceu? Muito no tempo de José. No tempo de José, teve 7 anos de fome. E os hebreus foram sustentados por José. E Benjamim, que era a última geração, foi sustentado 5 vezes mais. Teve vestes e comida. Nós somos a última geração. Jesus tipifica José, né? Tá dizendo o quê? Que Deus vai nos alimentar. Tá falando da última semana, o tempo da Shabua, 7 anos lá no Egito, o primeiro império, o Egito. E o que aconteceu? Deus sustentou o povo lá dentro, entendeu? Mas depois, o que aconteceu? Os próprios egípcios começaram a vender os animais, as terras, e depois eles não tiveram que vender, eles se venderam. Eles ficaram escravos de Faraó. Todos eles ficaram escravos de Faraó. Vê se não é isso que vai acontecer nesses 7 anos. Né? Vindo fome, vindo peste, uma única moeda digital. A moeda digital é para te controlar, te rastrear, aonde você vai e deixa de ir, entende? E todos vão se vender para poder comer. A mesma coisa que aconteceu no Egito. Depois, Faraó, 400 anos mais à frente, Faraó persegue os hebreus, quer oprimir, mata os filhos dos hebreus no Nilo, e depois Deus tira aquele povo ali com mão poderosa. Então, vamos ficar ligados daqui para frente com os acontecimentos. Eu tenho os meus pensamentos, vocês têm os seus, mas nós não podemos fugir da Bíblia. Então, o que eu estou querendo dizer? Para mim poder, minha mente abrir muitas janelas e às vezes você não vai entender. O primeiro império foi o egípcio, né? Foi o Egito. Não podemos esquecer que mais na frente, Cleópatra, ela vai se unir com os romanos. Cleópatra vai ter filho dos imperadores romanos. Então vai ter o que? Uma miscigenação. Cleópatra era filha de Faraó, sangue de Faraó. Ela vai ter filhos com os imperadores romanos. Aqueles meninos têm sangue de romano. Olha a unificação dos romanos. Diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Além de Cleópatra ter filho com os romanos, o Egito, ele é pai da Turquia, da Síria, dos árabes e dos muçulmanos. Ela é mãe. O Egito é mãe. Por que é mãe? Porque Agar ela vai ter um filho com Abraão. Então ela é mãe. Abraão é pai dos muçulmanos e dos árabes. Mas a mãe é o Egito. Vê se eles não estão todos ligados com Roma. Tanto na corrente sanguínea, né? Quanto tanto na corrente sanguínea, isso mesmo, na corrente sanguínea. Então a gente tem que ficar ligando tudo. Eu não vou ter tempo de falar muito sobre isso, porque também eu vou embolar a mente de vocês, porque a minha mente vai abrindo várias janelas e eu posso embolar vocês. Então, o que a gente falou da última semana? A última semana, o tempo da Shabua, só começa a contar com esse acordo. Começou a contar o acordo, se iniciou as 7 semanas. Amém?
o restante fica para o próximo estudo.